Fabiola, a gente já comentou aqui que o Lula não ganhou a eleição no primeiro turno por conta de 1.800.000 votos. Foi o que faltou ao Lula, menos de 2 milhões de votos. Se ele tivesse 2 milhões de votos a mais, ele teria vencido a eleição no primeiro turno. Nós já comentamos aqui também, o eleitor, quando jogou a eleição para o segundo turno, o eleitor recolocou no baralho a carta da reeleição do Bolsonaro. Porque a diferença entre o percentual de votos, não estamos falando de pesquisa, estamos falando da urna, a diferença de percentual de votos obtidos pelo Lula em relação ao Bolsonaro, o Lula tem uma vantagem de 5 pontos percentuais. Assim, foi o resultado da urna. 5 pontos percentuais é pouco para uma disputa tão acirrada quanto essa que nós estamos vivendo. Sobretudo num segundo turno, quando os candidatos estão se defrontando um com o outro. Não há mais candidato de terceira via, Padre Kelmon, não há mais esses ruídos. São só dois candidatos. Se você rouba votos de um candidato, você diminui 2 pontos na diferença. Então, se o Bolsonaro conquista 2 pontos percentuais e votos do Lula, ele já encostou no Lula. Então, é esse tipo de jogo que nós estamos jogando no segundo turno. Então, não é negligenciável a hipótese de o Bolsonaro vencer essa eleição. O favoritismo continua sendo do Lula, porque ele saiu das urnas com 6.200.000 votos a mais do que o Bolsonaro. Mas a eleição está em curso. O jogo está sendo jogado em Minas Gerais, onde o Lula venceu. O jogo está sendo jogado também no Nordeste, onde o Lula venceu com larga margem, mas que o Bolsonaro agora tenta encurtar a diferença. E, ao mesmo tempo, o Lula tenta aumentar a diferença que obteve. Há uma possibilidade de abstenção no Nordeste, porque no segundo turno a possibilidade de abstenção é maior. A eleição há praças onde não há mais eleição para governador. Já foi definido no primeiro turno, não há mais candidaturas a deputado e senador. Então, a campanha se desmobilizou. São só os candidatos à presidência, onde não há segundo turno para disputa de governador. Então, uma desmobilização como essa desestimula a presença do eleitor na urna. E o desestímulo é maior quanto menor for o grau de escolaridade do eleitor. Por isso, o esforço adicional do Lula no Nordeste, e por isso também um esforço da campanha do Bolsonaro para estimular a abstenção no Nordeste. Ao mesmo tempo, os dois estão jogando no Sudeste, um tentando evitar que o outro obtenha mais votos. Então, o jogo está em curso. A possibilidade é mútua de vitória, o favoritismo continua sendo do Lula, os cálculos são muito óbvios e são cálculos matemáticos. Contra a lógica não se pode brigar. Agora, a vontade do eleitor ela é soberana e o movimento está em curso. Nós temos ainda 16 dias, 2 semanas de campanha e tudo pode acontecer nesse período. Josias, vamos passar um pouquinho para os estados. É interessante só rapidamente trazer aqui alguma análise. Coloca aqui no telão, por favor. Ó, Paulo Dantas, até assunto que vamos tratar daqui a pouquinho. A chance de vitória dele, segundo esses cálculos, é de 89,7%. Ele terminou o primeiro turno com 46,6% contra 26,8% de Rodrigo Cunha. Vamos só para São Paulo, que eu acho que é interessante. A CM Neto também ali, ó, o Jerônimo tem uma chance de 81% de vitória contra 18% de ACM Neto. E São Paulo, né? Essa disputa em São Paulo, acho que chama a atenção a história do Tarcísio versus Fernando Haddad. Tarcísio, que começou essa campanha muito desconhecido no estado de São Paulo, foi crescendo, terminou o primeiro turno com 42% dos votos válidos contra 35% de Haddad, e agora a chance de vitória dele é de 74% e de Haddad de 26%, aqui com uma chance de vitória.